Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de Design Thinking e hoje nós vamos dar início ao módulo 2. Nós estamos avançando. E no módulo 2, nós vamos estudar, então, as estruturas do processo de Design Thinking. Esse módulo ele é dividido em 2 unidades e nessa aula nós vamos, então, você vai aprender, as fases do Design Thinking, né? De que forma que o Design Thinking é estruturado para que a gente consiga resolver os problemas complexos de forma inovadora e realmente com potencial e com o impacto que ele merece, que a solução merece. Nessa aula, então, você vai aprender por que a gente precisa desse processo estruturado, qual a necessidade de ter esse processo estruturado, as 5 fases pelo qual o Design Thinking passa, para que a gente tenha esse processo bem encaminhado e alcance o objetivo final, que é a solução do nosso problema complexo. E o fluxo desse processo, né? Como que ele acontece realmente na prática? E a gente pode identificar isso num exemplo que eu vou colocar aqui para que você imagine essas 5 fases acontecendo de forma estruturada. E a importância da gente respeitar esse processo, né? Por que a gente precisa respeitar essa estrutura, embora a metodologia do Design Thinking ela seja realmente flexível. Vamos lá. Começando por aqui, então, né? Por que eu preciso desse processo estruturado? A gente precisa desse processo estruturado exatamente porque o Design Thinking não é um caminho fixo, mas tem uma lógica. Então, embora ele seja uma metodologia flexível, ou seja, eu consigo ir e voltar, errar, aprender, errar, voltar, eu preciso de uma lógica para conseguir executar essa rotina. Porque essa lógica vai me orientar, ela vai me guiar, vai evitar que eu pule etapas extremamente importantes para conseguir realmente propor uma solução ou resolver aquele problema complexo. Então, essa lógica vai me ajudar a idealizar e passar pelas fases realmente considerando todos os aspectos importantes. E aí sim eu vou conseguir permear pela pessoa, que sempre está no centro dessa solução, vou conseguir definir o meu problema de forma bem bacana. Depois de definido o problema, eu venho para a fase realmente de trazer as ideias de propostas para essa solução, e aí eu consigo realmente chegar na fase de ter algo mais concreto dentro da etapa de prototipagem e também dentro da etapa de teste. Então, a gente consegue permear por esse processo de uma forma bem flexível, porque se eu precisar voltar numa ideia, voltar a testar alguma coisa diferente, eu consigo, mas eu sigo realmente essa lógica para garantir o sucesso dessa execução e também garantindo que realmente eu passei por tudo aquilo que eu precisava. Realmente eu trabalhei com empatia, realmente eu defini o meu problema de forma correta, realmente eu coloquei a definição desse problema com base em várias ideias, chamei as pessoas para me ajudar, e aí sim eu vou para a fase de prototipagem. Então, essa estrutura vai evitar pular essas etapas e vai garantir sempre o foco no usuário. Porque não adianta nada por exemplo, ter um problema, e em geral a nossa mente funciona da seguinte forma: eu tenho um problema complexo, a primeira coisa é eu quero resolver. Eu quero resolver de qualquer forma. Mas, na realidade, a gente tem que entender que quando a gente age dessa forma muito impulsiva, as chances da gente propor uma solução, um produto ou um serviço que não vai atender à realidade do usuário, porque ela está baseada no meu instinto, é muito grande. E a gente corre o risco de dispensar muito recurso, muito tempo nessa solução e ela pode ainda nem ser efetiva. Então, quando eu foco nesse processo, eu coloco as etapas do design thinking para acontecer, eu garanto e evito pular etapas importantes na hora de definir o meu problema, de realmente olhar a pessoa que está envolvida nesse produto e nesse serviço. Lembrando que o processo, o método do design thinking, ele é flexível. Então, embora a gente tenha as 5 fases bem definidas, que é essa lógica que a gente está falando, que é essa orientação, eu consigo retornar etapas caso haja necessidade. Então, por exemplo, eu cheguei no meu protótipo,
comecei a idealizar, concretizar a minha ideia, e eu verifiquei que, na realidade, aquilo que estava no papel, que parecia legal, não está ficando bacana, eu volto para a fase de ideação e vou idealizar outras propostas, outras soluções para depois testar novamente, para prototipar e testar novamente. E está tudo bem. O processo de design thinking, ele não julga, faz parte e ele realmente nos ajuda quando a gente erra. Porque quando a gente erra, a gente tem tempo e a gente tem condição de retornar à etapa anterior, por isso que ele é flexível e tem essa questão também de ser circular, ele volta para a gente realmente ir aprimorando, para que quando a gente chegar lá no final, eu realmente tenha um produto inovador e que vai realmente causar o impacto esperado. Então, vamos lá. O que a gente tem? Vamos, então, permear, né, transitar por essas 5 fases do Design Thinking. Vamos entender como que é cada uma. Eu já falei em vários momentos aqui, tanto no módulo 1 como também no início dessa aula, de que forma que esse Design Thinking ele é orientado. Então, como que funciona? A gente vai começar pela etapa de imersão, que é a etapa da empatia, que eu tenho falado tanto aqui para você, é esse momento da gente entender o contexto e ouvir as pessoas envolvidas. Então, eu preciso saber, entender as sensações, as emoções da pessoa usando aquele produto, da pessoa usando aquele serviço. Quais são as suas angústias, medos, receios? O que realmente impacta para ela usar aquele produto? Por que ela escolhe? Por que ela deixa de escolher? E aí eu consigo realmente fazer essa imersão dentro da realidade, do contexto do meu usuário. Não do meu ou da minha equipe, mas sim do usuário daquele produto, daquele serviço ou daquela plataforma que vai precisar propor algo inovador, um processo, um produto, um sistema e assim por diante. Então, imagina, por exemplo, supondo que a gente tem uma situação na biblioteca da universidade e os alunos têm reclamado que o sistema, a biblioteca está ruim, de alguma forma. Qual que é a primeira impressão de quem é gestor da biblioteca? As pessoas estão reclamando que a biblioteca está ruim porque a nossa estrutura está ruim. Ou seja, nossas paredes precisam ser melhor, precisa renovar a pintura, os nossos móveis são antigos, é por isso que os alunos estão reclamando da nossa biblioteca. E aí parece que a gente já vem com a solução pronta, e não é isso que o Design Thinking quer. Ele vai tirar essa ansiedade que a gente cria automaticamente de querer trazer a solução rápida para um problema. Mas lembra, a gente tem problemas complexos. Se os nossos problemas são complexos, as soluções não são simples. Então, não é assim, é isso que vai resolver o problema. Não funciona dessa forma. Se fosse tão fácil assim, a gente ia lá e pintava e estava tudo bem. Mas corre um grande risco da gente ir lá, pintar as paredes, investir, comprar móveis novos e, mesmo assim, os estudantes considerarem a biblioteca como um ambiente ruim para estudar. Porque a gente não emergiu na realidade do estudante. A gente não emergiu na realidade de quem trabalha na biblioteca todo dia e está lá todo dia recebendo os estudantes, recebendo os professores. A gente não foi coletar informações de quem realmente usa o sistema, usa o local, como os estudantes, os professores, a comunidade. Então, a gente precisa primeiro nos munir dessas informações. O que para o estudante, o que está te causando? Vamos entrevistar ele, vamos fazer um mapa da sua rotina, vamos verificar como que é a conduta dele quando ele chega, como ele é atendido. Será que realmente é só o fato de ter um ambiente legal? Ou eu preciso também ter um atendimento bacana para ele se sentir pertencente, bem acolhido, para que ele se sinta à vontade no ambiente? Será que eu tenho espaços legais dentro da biblioteca para que o aluno estude de forma individualizada, mas também em grupo, e que o grupo não atrapalhe o individual? Será que não são essas percepções que eu preciso coletar dos meus usuários? Então, se eu for lá, fizer essa análise, aí eu consigo realmente entender o que realmente o meu usuário está querendo me dizer. Por que ele considera aquele ambiente talvez não tão bacana? E assim por diante. Então, o Design Thinking, ele vai nos ajudar, dentro da fase da imersão, a sair dessa necessidade de pensar em soluções já momentâneas,
mas sim parar para escutar. Então, eu deixo de agir na emoção, de ter a obrigação de apresentar uma solução agora, mas eu paro para ouvir primeiro. Então, é como se fosse, antes de falar, você ouve primeiro. É a mesma coisa aqui. Antes de você propor uma solução que você acha que na sua cabeça é a ideal, que você acha que é a realidade do usuário, você tem que primeiro ouvir. Para, respira, ouve o seu usuário, imerge na realidade dele. Realmente, vista os seus sapatos, né? Que é aquela coisa assim de realmente sinta o que ele sente, veja o que ele veja, pegue as suas percepções e suas realidades. Vamos para o próximo. Depois que eu passei dessa fase de realmente ouvir o meu usuário, de entender e sentir o que ele sente do sistema, do produto, do serviço, agora eu preciso ir para uma fase tão importante quanto, que é a fase aonde eu vou realmente definir o meu problema. Mas essa definição, ela vai fazer o quê? A gente vai organizar tudo aquilo que a gente coletou de informação da etapa anterior, da etapa de imersão da realidade do usuário, da etapa de empatia. A gente vai pegar tudo isso, a gente vai organizar essas informações e vamos interpretar isso, vamos cruzar as informações, vamos ver o que está se repetindo, o que cada usuário tem falado que realmente se conecta, que são informações semelhantes, e com base nisso a gente vai descobrir e identificar o problema real, ou seja, o real problema que está causando um mau uso do meu produto, uma má percepção, ou aquilo que realmente precisava ser feito e não está acontecendo. Então, é aqui que eu vou realmente falar: esse é o meu problema. É isso aqui que eu preciso resolver. É essa sensação que está causando nos meus usuários. É por isso que eles não compram. É por isso que eles não gostam do serviço. É aqui o principal motivo, ou esses são os principais motivos, porque lembra, são problemas complexos e que podem ter soluções diversas e fatores diversos impactando nesse problema. Então, uma coisa importante dentro do Design Thinking é que eles falam que um problema bem definido já está meio resolvido. Porque se eu não defino bem o meu problema, realmente não faço a definição correta dele, como que eu vou idealizar, vou prototipar, vou testar, vou entregar um produto, um serviço, um sistema que seja, se eu definir o problema errado ou definir o problema pela metade? Não faz sentido algum. Por isso que esse momento é de suma importância. E você só consegue realmente definir o problema, realmente a situação, se você conheceu e imergiu bem na realidade do seu usuário. Aí, ok, fiz uma boa definição. Isso vai ajudar a etapa seguinte, porque se eu falhar aqui, falha todas as demais. E aí eu vou ter que voltar, revoltar e assim por diante. Gasto mais tempo, né, para entregar aquela solução. Então, se eu fizer aqui agora uma boa definição, uma boa interpretação do meu problema, eu consigo realmente startar as próximas etapas com muito mais confiança. Eu consigo realmente propor soluções realmente ideais, porque eu identifiquei o meu problema real. E aí, o que acontece? Quando a gente faz essa definição bem bacana, a gente consegue, então, ir para a próxima etapa. Vamos lá? Então tá, a sua equipe, né, supondo que vocês estão aplicando o Design Thinking, foi lá, fez a etapa de imersão, né, fez a etapa de empatia, de ficar ali, né, coletando as informações do usuário. Nós chegamos na fase de definição, pegamos todas as informações, juntamos tudo e agora a gente definiu o problema. Nosso problema é esse. É isso que causa. É isso que está causando o problema. É isso que o usuário quer do produto. É essas as sensações que ele deseja usar o sistema ou usar o serviço. A gente coletou tudo que a gente precisava. A partir daí, chega o princípio, né? Lógico, tudo é principal, né? Toda hora eu tô falando, esse é muito importante, esse é principal. Mas agora chega o momento, realmente, da gente propor ideias. Ótimo, a gente já sabe quem é o usuário, o que ele deseja, quais são suas sensações, a gente já sabe qual é o problema que a gente precisa resolver ou que a gente precisa entregar, qual é a solução que a gente precisa propor. Agora a gente precisa das ideias. Por isso que chega, então, a terceira etapa do processo do Design Thinking, que é a ideação.
E aqui, o que vai acontecer? A criatividade vai se encontrar com a empatia. Então, o fato de eu ter uma equipe criativa que gera muitas ideias, que tem muito conhecimento, muito know-how na área, vai trazer consigo essa gama de informações, vai cruzar isso, vai chocar com tudo aquilo que eu coletei de empatia e a gente vai realmente explodir de ideias para resolver o nosso real problema. E aqui, então, a gente vem o quê? Com a criatividade em força máxima, a equipe inteira se entregando para gerar o máximo possível de ideias, desde ideias que sejam simples até ideias que realmente parecem que não vão trazer uma possibilidade totalmente fora do contexto, mas são ideias. Aqui a gente não restringe ninguém, todo mundo pode trazer suas contribuições, e quanto mais pessoas eu conseguir agregar para esse momento, pessoas realmente capacitadas, lógico, que entenda da situação, mais ideias eu gero e mais conhecimento eu consigo ter para identificar essas necessidades do meu usuário. Com base em tudo isso que a gente está pensando, ideando, fazendo as ideias, né, fazendo a parte de ideação, o que realmente vai solucionar o meu problema? Quais dessas são possibilidades? E aí é aquela coisa, né? A gente consegue sair daquele momento de rigidez. A gente sai daquela situação do pensamento convergente, que é aquele muito rígido, sistemático, e passa por um pensamento divergente, ou seja, é aquele mais fluido. Vamos tentar coisas novas, vamos testar coisas novas. E é aqui que sai uma inovação. É daqui que vai sair aquela ideia inovadora, um sistema inovador, um aplicativo diferenciado que vai propor uma nova forma de interagir com o usuário, é um sistema diferenciado, é um atendimento diferenciado. É isso, é nesse momento que a gente starta a ideia inovadora que vai resolver aquele problema complexo. Porque é isso que a gente quer quando a gente está com um problema complexo dentro, principalmente das empresas, né, propondo soluções para produtos, serviços, desenvolvendo novos produtos. A gente quer o quê? Algo diferente, que encante as pessoas e que, ao mesmo tempo, os meus usuários, os meus consumidores, vejam aquela inovação como pertencente a elas. Elas se sentem parte dessa construção, elas sentem representatividade quando elas usam o serviço ou consomem o produto que seja, né? Então, é aqui que a gente vai startar essa nova possibilidade. Vamos lá. Aí nós temos também a fase 4. Por que adianta? Não adianta nada eu chegar na parte de ideação, ou seja, criei várias ideias, mas e agora? O que eu faço com essa chuva de ideias? Com essa chuva de possibilidades que vão desde coisas simples até complexas, coisas que realmente dá para executar e coisas que não dão. Como que eu vou colocar tudo isso em algo concreto? Porque o meu objetivo é resolver. E só ficar na etapa de ideação não resolve nada. Eu preciso agora pegar essas ideias, juntá-las e fazer como se fosse assim, um mix dessas ideias, aprimorando aquelas que realmente são possíveis, às vezes com aquelas que não são, mas algo ali no fundo pode me ajudar. E aí eu vou conseguir definir a minha melhor ideia. E aí eu posso não somente a melhor, mas às vezes umas 3 melhores ideias para ir para essa fase 4, que é a fase da prototipagem. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou sair do papel, que às vezes a gente tem aquela coisa, né? A gente imagina, coloca no papel e aquilo parece perfeito. Nossa, que ideia maravilhosa! Vai funcionar, vai servir como uma luva, vai ser lindo. Só que aí que vem também o legal do design thinking. Por que acontece? A gente vem para essa etapa 4, que é a etapa de realmente prototipar. Eu quero o protótipo dessa ideia. Eu quero realmente que a gente coloque algo concreto, visível, palpável dessa ideia, para a gente ver se realmente está ok. Se realmente o que é perfeito aqui na minha cabeça e no meu papel, que eu ideei, que eu fiz a ideação, realmente é tudo isso. E aqui é o momento onde eu vou verificar o quê? Ajustes necessários. Aqui que eu vou verificar, às vezes, uma interface melhor para o meu usuário. É aqui que eu vou verificar possibilidades de um material mais confortável, de substituir uma substância por outra, dentro da construção de um desenvolvimento de um novo produto, que seja. E aqui eu vou realmente começar a verificar se tudo aquilo que eu imaginei, que eu ideei,
realmente vai fazer sentido. Por quê? Feito é melhor que perfeito, porque a ideia é perfeita, mas será que o feito é o perfeito mesmo? Então, eu preciso fazer essa prototipagem para começar a verificar se aquela minha ideia realmente ela é sucesso total quando eu coloco isso num modelo, num rascunho, numa simulação. E aqui, esse protótipo, a ideia não é o produto final, tá? Então, aqui não é o produto final. A gente vai realmente fazer um protótipo. E eu vou usar materiais baratos, eu vou realmente simular o sistema, eu vou simular o serviço, vou fazer um protótipo do produto, vou fazer uma quantidade menor daquele produto, se for, por exemplo, no caso de um alimento, para realmente verificar se essa ideia ela é inovadora e ela é tudo isso, se eu realmente consigo levar para frente. Então, beleza, consegui fazer esse protótipo e esse protótipo ele vai me ajudar a construir esse raciocínio dessa solução, né, desse problema complexo, de tal forma que eu consiga o quê? Ajustar, se eu precisar, trocar, se eu precisar, voltar talvez na etapa de ideação novamente, porque eu fui lá, fiz o protótipo e opa, infelizmente eu verifiquei que aquela ideia que era maravilhosa, na hora que eu construí o protótipo, não é tudo isso. Tive dificuldade de implementar, o usuário teve dificuldade de usar e assim por diante. Então, vou voltar para a etapa anterior e assim por diante. Assim que a gente tem, então, esse protótipo bem legal, a gente consegue, então, dentro do Design Thinking, aprender rápido e também com baixo custo, porque isso evita eu colocar no mercado a minha ideia sem testar ela antes, sem eu prototipar ela antes, sem eu ajustar ela antes. Então, essa fase vai me ajudar nesse momento de construção dessa ideia, de garantir que, opa, olha, a minha ideia realmente, quando eu coloquei ela num modelo, em algo palpável, está se mostrando realmente a solução ideal que a gente quer, está se mostrando um produto, um serviço bacana, da forma como a gente espera. Com base nisso, depois que a gente faz essa etapa e a gente constrói o protótipo legal, de acordo com aquilo que a gente imaginou, que a gente fez a parte da ideação, a gente entra então na última fase do design thinking, que é o teste. Beleza, você fez o protótipo, agora você precisa testar esse protótipo. Então, o que a gente faz? A gente vai validar com os usuários e aprender com o feedback. Não é o final do processo, não acabou, não é o produto, ou a solução, ou o sistema, ou o serviço pronto. Pelo contrário, agora a gente vai pegar o seu protótipo e a gente vai colocar em contato com alguns usuários, usuários verdadeiros. Então, são realmente os consumidores daquele produto, os usuários daquele sistema, usuários daquele serviço, para eles testarem esse protótipo, para verificar se realmente a gente vai alcançar a solução que a gente quer. Ou seja, realmente a gente vai conseguir aprimorar o sistema, aprimorar o atendimento, desenvolver um produto novo e aceitável. Então, é esse momento que eu vou chamar os meus usuários para que eles testem o produto. E aqui, uma coisa muito importante, que a gente tem que ter o feeling da percepção. Então, eu vou entregar para o meu usuário testar o protótipo. O que eu vou fazer? Eu preciso depois verificar de que forma que esse usuário está se comportando ao usar esse produto, esse serviço, esse sistema, porque eu preciso entender as sensações, lembra a empatia? Então, não é simplesmente, viu, usa, preencha esse formulário aqui e me diga o que você está achando. Não é só isso. Pode ser que a gente use realmente de um checklist, de um formulário para pegar algumas percepções, mas a gente precisa estar lá, olhando ele usar o produto. Então, a gente precisa entender, ele teve dificuldade para abrir? Ele está entendendo o rótulo? Olha que legal, ele está tendo. Olha que legal, ele observou tal detalhe do produto. Nossa, ele teve dificuldade em abrir o produto. Nossa, parece que ele teve uma sensação de. Ele assustou, fez uma percepção de susto, ou ele olhou meio com uma cara de nojo para o produto. Não sei, a gente tem que olhar o usuário realmente usando aquela solução. E aí a gente precisa pegar isso, essas informações, e aí a gente vai voltar o quê? Para o protótipo.
a gente vai voltar e vai verificar, realmente é o que a gente queria? Realmente resolve o meu problema? Essas percepções eram esperadas? Isso é parte do meu problema ou isso é solução do meu problema? E aí, essas percepções do usuário testando o meu protótipo é que vão realmente garantir e vão me deixar confortável para seguir realmente com a minha inovação, para colocar no mercado algo que realmente vai causar impacto. As chances desse produto, desse sistema dar errado, é mínima, porque eu passei por uma fase, por 5 fases que me garantem que eu estou olhando o usuário, eu fiz várias ideias, eu prototipei, eu testei e usuários aprovaram. Então, eu estou realmente propondo uma solução que vai ser ideal para o meu produto, para a minha empresa, para a minha vida pessoal, porque lembre, o design thinking também pode ser usado na nossa vida pessoal. E aí eu também consigo garantir isso. Trago, então, resultados positivos para a empresa, porque eu consigo também reduzir custos, porque imagina que situação desconfortável, podemos assim dizer, para uma empresa que vai colocar recursos para inovar em algum aspecto e ela simplesmente coloca no mercado algo que não emplaca. Olha o quanto de recurso, de equipe, de investimento, de estrutura se gasta e aí a gente tem que voltar atrás, tirar do mercado. Então, às vezes, a gente consegue tirar esse desconforto, né? Esse custo para a empresa aplicando uma ferramenta, uma metodologia adequada que vai permear, por isso que ela tem esse fluxo, é como se fosse um GPS. O Design Think, ele é um GPS, aonde você traça uma rota, né? E aí vai ter momentos onde eu vou ali, vou virar, é para virar à esquerda, mas na realidade o sinal está fechado. O sinal está fechado não, porque o sinal fechado não é um problema para a rota. Mas, aconteceu um problema, aquela rua está fechada. Então, o que o GPS vai fazer? Ele vai traçar uma nova rota para você, mas vai fazer você chegar lá no seu destino final. O design thinking é a mesma coisa, ele vai traçar a sua rota para você através dessas 5 fases do design thinking e você vai permeando por elas, vai ter os momentos aonde a gente vai ter que voltar, vai ter os desafios, porque são problemas complexos, né? Parece fácil, aqui a professora falando que parece às vezes de uma forma que acontece de uma forma rápida, que é bacana, todo mundo feliz e alegre, mas na realidade são problemas difíceis de se resolver. Precisa realmente pensar com calma, juntar as pessoas, analisar e utilizar as ferramentas que realmente vão fazer a diferença nessa construção dessa trilha. E aí, o Design Thinking vai construir exatamente isso para você. A gente vai ter, então, como se fosse o GPS, né? A trilha. E aonde eu tiver uma dificuldade, eu não conseguir passar, ele vai me ajudar a trilhar novamente uma nova rota de solução, buscando o que eu preciso, que é a minha inovação, a minha ideia, a minha proposta para o meu sistema, para o meu serviço e assim por diante. Bem, agora que a gente entendeu que você, né, no caso, entendeu as 5 fases que a gente passa dentro do Design Thinking, então, vamos lá. Para você usar o Design Thinking, obrigatoriamente é uma palavra muito difícil, né? Mas de forma bem flexível, você tem que fazer um percurso, um processo, um fluxo de 5 etapas. Essas 5 etapas vão permitir que você não pule nenhuma delas, porque todas elas vão realmente fazer diferença para a solução, vão garantir que você realmente está propondo a solução real para o seu problema real, pensando realmente no seu real usuário. Então, como que funciona esse fluxo de processo? Como ele acontece na prática? Então, lembrando, o processo pode ser linear, ou seja, eu vou sair da fase de empatia, vou para a fase da onde eu vou definir o problema, depois eu vou pegar as ideias, vou fazer a fase de ideação, aí eu vou prototipar e aí eu vou testar o meu protótipo. Parece linear, vai funcionando assim. Só que vai acontecer momentos onde eu preciso retornar. Às vezes eu vou chegar na fase aqui da definição do problema e vou chegar na conclusão de que, nossa, está faltando uma percepção, está faltando algo a mais. Vamos voltar lá para o usuário, vamos voltar na fase de empatia e vamos verificar tal aspecto do nosso usuário.
Beleza, eu vou voltar. Às vezes eu vou chegar aqui na fase da prototipagem e vou verificar que tudo aquilo que eu fui arrastando, né, de conhecimento, de informação, eu vou chegar aqui e vou verificar, poxa, não é bem isso que o usuário quer, não é isso que ele está esperando. Vamos voltar, vamos voltar lá para a ideação e vamos tentar algo novo, um material novo, uma proposta nova, vamos tentar coisas diferentes, vamos trazer a equipe de novo para a gente pensar. Então, temos 5 fases, temos 5 etapas, ok, mas a gente pode voltar. Por isso que ele se torna circular, até o momento que eu vou fazer todas elas e vou chegar lá no meu teste, e aí o meu teste vai ser validado e realmente eu vou colocar no mercado ou vou executar a solução ideal para o meu problema complexo, e aí eu vou propor realmente algo inovador, algo que vai realmente causar o impacto esperado e desejado, né? Tanto para a empresa como também de forma pessoal, podemos dizer assim, né? E aí, o que a gente tem também? O aprendizado constante. O design thinking permite que você aprenda todo momento. Em cada uma das fases, você está aprendendo. Porque lembra, às vezes eu estou responsável por resolver esse problema, mas eu não faço parte dele, não sou eu a usuária. Então eu preciso aprender de que forma que o meu usuário sente. Então eu preciso aprender com os meus erros. E quanto mais cedo eu aprender, melhor e mais fácil eu vou conseguir alcançar o meu acerto. Melhor será a minha forma de acertar. Então, o design thinking permite que a gente faça tudo isso. Erre, acerte, ajuste, volta, testa de novo, volta, tenta, tenta de novo, erra, volta, testa, ajusta, erra, testa, ajusta, até o momento que a gente vai acertar da melhor forma possível. E aí, pensando, por exemplo, na prática, vamos tentar aqui colocar um exemplo, né, na prática. Vamos supor nosso problema da biblioteca, lá do início da aula. A gente percebeu, né, exemplo, tá? Exemplo. O que acontece? Supondo que a gente tem percebido que os nossos estudantes aqui, no exemplo, têm reclamado do uso da biblioteca. E aí, o que acontece? A gente quer o quê? Propor uma solução. A gente quer que realmente a biblioteca seja um ambiente acolhedor, onde os estudantes gostam de estar, gostam de frequentar, se sentem parte e assim por diante. A gente quer tirar essa percepção de que a biblioteca não é um lugar legal. Esse é o meu problema. A primeira coisa, se a gente não usar o design thinking, é já ir direto para a solução. Eu quero ir direto resolver o problema. E aí, o que eu vou fazer? Ai, vamos pintar, vamos mudar de lugar, vamos comprar móveis novos, vamos trocar o funcionário, vamos fazer tal coisa. Pronto, arrumamos tudo isso. Aí você vai fazer todo esse desgaste e gasto, e vai chegar ainda no final, e ainda os estudantes podem correr o risco de falar, ainda continua ruim. Poxa, que frustrante, né? Que frustrante para a instituição gastar energia, gastar tempo e mesmo assim não agradar. Então, vamos tentar usar uma ferramenta que nos ajude a pensar melhor em realmente colocar uma solução que vai causar o impacto esperado. Então, vamos usar o design thinking para isso. O que a gente vai fazer? Vamos passar por todas as fases. Vamos chegar primeiro na fase de empatia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escutar, por exemplo, pessoas que não usam a biblioteca? Não, eu vou escutar quem realmente é que está me trazendo o problema, os meus usuários, que são os meus, principalmente os estudantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá com eles, eu quero entender qual é a rotina, como que eles. E não é só mandar, viu, preenche aqui um formulário aqui de que forma que você se sente dentro lá. Não, eu preciso ir lá, ver ele usando a biblioteca, ver ele chegando, como que ele é recebido, como que ele é direcionado. Quando ele chega, ele quer usar um livro, como que ele pesquisa, como que é a rotina dele ali dentro da biblioteca. Quais são os lugares disponíveis para ele sentar e estudar? Tem tomada perto dele? Como que é a iluminação? Precisa estudar, né? Então, a iluminação precisa ser adequada. Então, eu vou imergir nessa fase, nessa realidade desse meu usuário, né? Quero entender o meu estudante. E às vezes eu posso chegar aqui no momento e entender, poxa, ele não está reclamando da cadeira, ele não está reclamando da parede ser, sei lá, cinza em vez de ser branca. Não é disso que ele está reclamando. Ele pode, às vezes ele está falando exatamente da forma como ele é recebido. Então,
às vezes a minha solução não é pintar, mas é treinar as pessoas que trabalham na biblioteca. Às vezes é propor um sistema mais jovial, menos engessado, mais intuitivo, para que o aluno consiga pesquisar com mais qualidade, de orientações, de mensagens de orientação dentro da biblioteca, que é um espaço amplo, né? Então, às vezes eu vou entendendo que, poxa, aquilo que eu achava que era o meu, que poderia ser a solução, na realidade não era. Era, às vezes, mudança de percepção, mudanças, às vezes, de comportamento, de orientação que realmente estavam angustiando esses estudantes. Muito bem, emergir. Agora eu vou para a fase 2, né? Que é a fase onde a gente vai definir. E com base nisso, a minha definição do problema não é mais a estrutura por exemplo, né? Não é a estrutura, não é a estrutura que está incomodando, mas sim a recepção, a identidade, a sensação de pertencimento, o site que usa de busca, é isso que está incomodando. Opa, defini o meu problema, agora eu vou para a etapa 3. Então, já que eu tenho bem definido o que está causando essa rejeição da biblioteca, agora eu vou trazer as ideias, vou chamar o pessoal que trabalha na biblioteca, vou chamar alguns estudantes para ajudar em propostas, vou chamar outras pessoas que trabalham em biblioteca, vou coletar o máximo possível de informações, vou verificar como que bibliotecas de outras universidades têm resolvido essas situações, essas percepções, e aí vou trazer isso, e vou verificar o que disso que eu coletei realmente resolve o meu problema, resolve, realmente é para os meus usuários aqui dessa universidade, assim por diante. Aí, ótimo, encontrei a ideia perfeita ou as ideias que realmente me resolvem o problema, eu vou prototipar, eu vou testar. Poxa, então é a recepção? Vamos treinar essa recepção, vamos fazer algo diferente, vamos mudar a configuração, o layout de recepção, vamos colocar, aqui no caso da UFF, vamos colocar o CAP na entrada, algo mais interativo, vamos mudar o layout das mesas, vamos separar grupos, vamos separar do individual, vamos verificar de colocando tomadas aqui, coisas. Lembra do protótipo, de testar. E aí, ótimo, fiz um protótipo dessa forma de serviço, vou trazer os usuários, vou trazer os estudantes para testar esse novo sistema, para testar esse novo formato de atendimento, para testar essa nova configuração das mesas e ver as percepções, as sensações. Eles tiveram mais facilidade, se sentiram mais à vontade para estar dentro do ambiente, ficaram por mais tempo do que convencionalmente eles ficam, eles conseguiram de uma forma muito mais rápida encontrar o livro desejado, eles conseguiram de uma forma muito mais comunicativa e podemos assim, harmoniosa, conversar com os bibliotecários, e a gente consegue realmente verificar se o que a gente está fazendo vai ser sucesso. Se a gente verificar que foi, segue e aí executa. Se não, a gente volta, pensa de novo, testa, faz o protótipo de novo e testa de novo, e assim por diante. Até resolver e até realmente emplacar a diferença e até o momento que a gente consegue realmente fazer a diferença com esse novo atendimento, por exemplo, essa nova percepção de usar a biblioteca. Bem, gente, dando aquela bem gente, né? Bem, agora, trazendo o final, né, dessa aula, a gente tem, então, aqui um pouquinho da importância de respeitar esse processo, né? Por quê? Com base em tudo aquilo que eu já disse, que eu já reportei e trouxe para você, cada fase vai evitar esses erros comuns no desenvolvimento de soluções. Então, a gente tem que respeitar o processo para evitar erros, para evitar pular fases. Quando a gente executa antes de propor, a gente tem grandes erros, a gente tem chances enormes de errar. Quando a gente testa antes de implementar. Então, o que a gente vai fazer dentro do Design Thinking? A gente vai primeiro escutar antes da gente propor. Então, é calma. Antes de sair querendo resolver o problema, você primeiro precisa entender o problema. Primeiro você tem que escutar as pessoas. Antes de você implementar o serviço ou o produto, você precisa testar ele primeiro. Porque lembra, a ideia no papel, ela pode se parecer perfeita, mas quando eu vou fazer a prototipagem, vou testar, eu vou verificar que isso nem sempre é o ideal e que eu preciso ajustar. E aí eu consigo também, respeitando essa dinâmica do design thinking, garantir mais conexão com realmente as necessidades do meu usuário.
Então, eu conecto a minha solução, a minha proposta de solução daquele problema complexo, realmente com a realidade do meu usuário. Deixo aqui então para você duas referências que estão disponíveis no site da biblioteca da universidade, na biblioteca digital. Além disso, no plano de ensino você encontra outras bibliografias também de referência para você usar, para amparar os seus estudos, para também te ajudar a fixar o conteúdo dessa aula. Te vejo na próxima, na unidade 2. Até lá!